Quando nós nos submetemos ou aceitamos o desafio de pregar uma série de textos sem pular por cima dele, sem ignorar qualquer um dos versículos que apareçam à frente, então nós temos desafios como esse. Provavelmente alguém dissesse com toda clareza, e não estaria errado, que esta é sem dúvida uma boa matéria para um culto de terça-feira no estudo bíblico de doutrina. Entretanto, nosso contexto social de atualmente é muito complexo. A igreja, na sua maioria, trabalha de domingo a domingo. Com raras exceções, os irmãos conseguem estar aqui no meio da semana. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma excelente atividade aqui, uma formatura maravilhosa com quase 100 formandos aí, sei lá, uns 60 formandos aí do nosso curso de teologia, e tínhamos apenas uns 10% da igreja. Foi até triste, né, por isso, né, apesar de ter sido uma grande festa. Então, provavelmente o Espírito Santo esteja conduzindo momentos como esse, extremamente doutrinários, para um culto de domingo à noite. A minha sorte, e o que eu realmente agradeço a Deus, é que eu não estou embasado nos meus próprios conceitos, e que eu não escolhi esse texto por nenhuma razão, a não ser porque eu estou dentro de uma série de ensinamentos proveitosos e edificantes para toda a igreja. Então, pode ter certeza que todos nós, nesta noite, haveremos também de sentir um pouquinho o confronto de Deus. Que vocês pelo menos têm uma vantagem, estão sentados. Não dá para tremer as pernas. Só eu que estou em pé. Mas o texto de hoje traz, como todos os desafios, né? Os irmãos perceberam que o apóstolo veio trazendo as instruções da carta, elogiando os irmãos e falando sobre coisas. E ainda hoje, nessa carta, Paulo chega a dizer assim, os irmãos estão inteirados, estão fazendo muito bem, os irmãos estão indo fortemente, estão caprichando aí, mas eu ainda preocupado com o contexto que os irmãos estão vivendo, eu quero rogar e implorar e exortar e clamar que os irmãos continuem com toda a força que tem, aqui minha força de expressão, a seguir esse processo de agradar a Deus. Isso é tão sério, porque às vezes a gente pensa que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. O fato de ser crente, vir para a igreja, andar certinho, não ter nenhum pecado, e às vezes a gente diz assim, eu não pequei, não fiz nada, eu estou agradando a Deus. Mas agradar a Deus vai ainda além de não estar em pecado. Um determinado compromisso, uma certa devoção e dedicação a Ele, no compromisso de estar cada vez mais interessados em crescer. Então Paulo traz esse tema da carta aos Tessalonicenses, e eu vou mostrar um pouquinho do contexto, o contexto dos mais caóticos que vocês possam imaginar. Paulo traz uma mensagem na contramão de todas as coisas que aqueles irmãos viviam. A santificação do corpo. Até porque, naquele contexto, e não só naquele contexto, mas ainda hoje, há pessoas que pensam que o Senhor só se preocupa com a alma. Ainda há gente que acha que o Senhor só tem preocupação com a parte espiritual, com o coração, as emoções humanas. E que ninguém vai se importar com o que você pratica ou faz por meio do corpo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando nos Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, e Paulo faz de novo com rogo, com súplica, com clamor, dizendo, pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo dissesse assim, irmão, pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esses desafios que estão à nossa frente, faz-nos trazer à tona, eu vou trazer um pouquinho das situações bem contextuais naquele momento. Nós vamos aprender hoje, nós vamos seguir
3 coisas, como eu sempre faço, resumo um pouquinho, faço um jeitinho, espremo o texto é amplo. Nós não teríamos condição de fazer isso aqui em 30 minutos, mas eu estou espremendo o texto todinho, para que nós consigamos entender o máximo possível. O texto vai nos dizer 3 coisas. Primeira coisa, para eu agradar a Deus e viver uma vida de santificação do corpo, eu preciso fugir da prostituição. Olha só que palavra aberrante. Essa palavra lá no grego, porneia, ela está relacionada com todo tipo de relações sexuais ilícitas. Homossexualismo está relacionado com adultério, com fornicação, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento. Tudo que você imaginar está dentro dessa palavra porneia, prostituição. E prostituição, propriamente dito nesse contexto, um sexo comercializado, chantageado, com toda sorte de coisas que não agradam o nome do Senhor. Ter uma concubina, ter uma prostituta, ter uma pessoa fora do contexto do casamento, tudo isso está dentro dessa palavra porneia e diz assim, fuja da prostituição. Primeira coisa que nós vamos aprender. Segunda coisa, o apóstolo chega a trazer e faz uma comparação, e você vai encontrar em algumas versões da Bíblia, como em algumas versões está vaso, na minha está corpo, a revista corrigida, mais antiga, numa linguagem mais rígida, ou traduziu para vaso, na nossa versão atualizada e na linguagem de hoje, e na NVI traduziu para corpo. O texto diz assim, cada um de vós saibam possuir o próprio corpo. Isso significa que o corpo é um instrumento na sua mão. Você tem que ter controle dele e não o contrário. É você que manda, é você que decide. É como o controle remoto, é você que tem um botão, é você que aperta, é você que toma as decisões. E não o corpo na sua intuição carnal e nos seus desejos lascivos. Cada um saiba possuir o próprio corpo. Essa é a segunda lição. E aí vem uma terceira lição. Uma terceira lição que o apóstolo diz assim, ninguém, em hipótese alguma, ninguém nessa matéria, ninguém nesse assunto, defraude seu irmão. Ninguém defraude seu irmão. Ninguém engane o seu irmão. Ninguém tire vantagem do seu irmão, ou da sua irmã, né, no caso. Ninguém queira fazer com que as coisas sejam a seu favor. Porque mesmo que essa pessoa aqui, já falo eu, mesmo que essa pessoa ingenuamente não perceba que está sendo vítima da sua exploração, tem um vingador a favor disso. E ele se chama Deus. Queridos, entrar nesse contexto que Paulo entrou e dizer assim, é contrário à vontade de Deus, é impossível agradar a Deus numa vida de prostituição, Paulo estava falando no contexto mais caótico de prostituição daquela época. As influências greco-romanas, que era aquele contexto, era impossível encontrar alguém que não tivesse uma prostituta, inclusive entre a cúpula, a mais alta cúpula. Por exemplo, Alexandre Magno tinha a sua Thaís. Aristóteles tinha a sua Herpília. Platão tinha a Arquenessa. Péricles tinha a Aspácia. E que escreveu seus discursos, Sófocles, sua Arquippe. E essa atitude grega oficialmente pode ser melhor demonstrada pelo fato de que, quando Solon foi o primeiro a legalizar a prostituição e abrir os prostíbulos do Estado, os lucros destes eram usados para construir e erigir templos aos deuses. Quando a frouxidão moral grega invadiu Roma, tornou-se tristemente grosseira, os laços matrimoniais foram menosprezados, o divórcio desastradamente fácil, a moral entrou em colapso, a ética era flácida e permissiva. Em Roma, Sêneca escreveu, as mulheres se casam para se divorciar e se divorciam para casar. A moralidade estava morta, acéfala. O mesmo Sêneca ainda escreveu, a inocência não é rara, é inexistente. A chamada classe alta da sociedade romana havia se tornado grandemente promíscua. Juvenal escreveu e chegou a dizer que até mesmo Messalina, a imperatriz esposa de Cláudio, saía às escuras das caladas da noite do palácio real a fim de servir um prostíbulo público. E ela era a última a voltar para casa e voltava ao travesseiro imperial com todos os odores dos seus próprios pecados. Sem lembrar e sem esquecer que Cláudio era praticamente o único imperador que não era homossexual.
E Paulo entra, por isso que eu posso falar o que eu estou falando aqui nessa noite. Porque eu estou numa igreja evangélica. Porque eu estou na Assembleia de Deus. Eu estou na DGO. E Paulo entrou nesse contexto com toda essa força imperial e disse: vocês querem agradar a Deus? Então fujam da prostituição. Ele entrou na contramão de tudo aquilo que vinha. E ele tinha alguns bloqueios pela frente. Tinha alguns problemas. Ainda na contramão do contexto público, no mundo grego-romano, tudo era permitido. Tudo era permitido. Parece um pouquinho com a contextualização dos nossos dias de hoje, por exemplo. Hoje a televisão, a internet e a mídia, a propaganda, a sensualidade, tudo que aparece dentro do nosso contexto, as promessas, as coisas que acontecem no contexto, tudo é com a tentativa de desmoralizar o caráter e a personalidade do cristão e da sociedade como um todo. E o texto de Paulo vai contra tudo, porque ele não respeita, aqui nesse caso aqui, ele não está preocupado com o que vai dizer o imperador, com o que vai dizer os grandes homens, os ricos, empresários, grandalhões, cheio do dinheiro, cheio de fazendas, cheio de coisas, de empresas, seja lá quem for, os religiosos e tudo que está acontecendo ali. Paulo vai lá e diz assim: não interessa o que você pensa, não importa como você foi ensinado, não me interessa como foi que você aprendeu, não quero saber que contexto você está vivendo, eu quero saber de uma coisa: você se tornou um cristão, você levantou a sua mão, aceitou Jesus, você aceitou o desafio de andar com Ele em novidade de vida, você quer agradar a Deus, e para agradar a Deus, você não consegue agradar a Deus e agradar o mundo ao mesmo tempo, você não consegue agradar a Deus no contexto de prostituição, de lascívia, porque para agradar a Deus, você precisa de santificação, e santificação envolve a santificação do corpo. E por que Paulo entra nessa questão do corpo? Porque tinha uma outra coisa para ele combater: a influência do gnosticismo. Porque aquele povo vivia ainda nesse contexto do gnosticismo judeu, que ensinava que tudo era permitido. O corpo é matéria, o corpo é mau, o corpo é isso, o corpo é pecaminoso mesmo, o corpo não tem nenhum valor para Deus, e então você pode com o corpo fazer o que você bem quiser. O importante é você ter uma alma, um espírito concentrado na bênção de Deus. Então você pode imaginar que isso já tem até uma influência teológica, entre aspas, uma doutrina, uma heresia plantada no coração das pessoas, ensinada no dia a dia para as pessoas, que tudo era permitido. São coisas, é mais ou menos como viver num contexto que o nosso jovem vai para a faculdade, e que vai para a universidade, vai para um trabalho numa empresa. É como o cidadão, o homem ou a mulher que vai trabalhar numa repartição pública ou numa empresa privada, e sempre é dito para ele: olha, isso é besteira, isso não tem nada a ver, você pode fazer o que você quiser, porque o corpo é seu, o direito é seu, você é livre, então se você é livre, tem livre-arbítrio, pode fazer. É verdade, nesse aspecto sim, o apóstolo, e você pode se lembrar de Salomão, dizendo assim: você pode fazer o que você quiser da sua vida, a vida é sua, ande de acordo com a vista dos seus olhos e siga os desejos do teu coração, mas você não pode se esquecer que de todas as coisas Deus te trará a juízo. E não ensinar isso seria uma negligência da minha parte, uma vez que eu estou seguindo um texto, uma série, e o texto, quem foi que se escreveu não fui eu, foi o Espírito Santo. E ele não está preocupado se você está concordando ou não. Ele não está preocupado se você está gostando ou não. Se você vai encher o auditório ou não. Ele está preocupado apenas com uma coisa: é o único meio que você encontra de agradar a Deus e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo então enfrenta, com toda a força que ele tem, ele enfrenta o contexto público, o contexto das pessoas, da permissividade do mundo, de tudo que está na mídia, né, naquele contexto. Ele enfrenta a teologia do gnosticismo judeu, que é falsa, mas é muito empolgante, traz muitas coisas ao interesse das pessoas. E ele então ainda tem mais uma coisa: a prostituição estava vinculada à religião. Paulo agora está combatendo uma questão religiosa, porque só lá no templo de Afrodite, em Corinto, tinha mais de 1000 prostitutas cultuais.
Ele está falando agora sobre você estar lá cultuando a Deus e você diz assim, não, mas eu também estou adorando. Eu faço parte da igreja da vara de Moisés que virou uma cobra e engoliu as outras. Eu faço parte dessa, daquela outra. Eu também sou crente, eu também faço isso, eu também faço aquilo. E eu estou fazendo aquilo. Lá não tem nada a ver, lá tudo pode, lá tudo é isso, lá tudo é aquilo. Eu não sei porquê. Esse pastor é careta demais, porque só lá que ensina isso. Não é possível. Então minha Bíblia deve ser diferente de todas as Bíblias. Minha Bíblia é uma Bíblia tradicional, comprada com todas as letras. Para você ter uma ideia, essa Bíblia não tem concordância, ela não tem estudo, não tem comentário, não tem nada. É uma Bíblia pura, simples. É simplesmente o texto do jeito que foi escrito. Por que só na minha Bíblia tem essas coisas? Então eu posso dizer uma coisa para você. Afirmo como Paulo afirmou. Não interessa se a sua religião diz isso. Não interessa se a sua cultura ensina isso. Não me interessa se você está de acordo ou contra os conceitos que a sociedade está pregando. Não interessa o que você crê ou o que você não crê. Interessa o que está na Bíblia. Agradar a Deus envolve fugir da prostituição e santificar o corpo. E essa prostituição pode ser qualquer uma das coisas que você pode imaginar. O sexo é uma bênção no casamento. Foi planejado por Deus assim. É uma maldição fora do casamento e é uma maldição antes do casamento. Mas Deus fez tudo certinho. O diabo é que tentou inventar as coisas e influenciar a sociedade para fazer errado. Para que você entenda o que é realmente a forma de você fugir, então Paulo fez uma comparação do corpo. Que às vezes, como eu disse, comparado com o vaso. Cada um de vós saiba possuir o corpo. O vaso, o corpo, sugere um utensílio frágil que deve ser cuidado com especial atenção. Um vaso como esse, imagine um vaso feito de barro, sensível, com a utilidade de transportar alguma coisa preciosa e valiosa, que você está ali com toda a preocupação, com todo o cuidado. E o Senhor diz assim, esse vaso é o seu corpo. E se você quiser manter esse corpo agradável a Deus, se você quiser louvar a Deus com a sua vida, com o seu corpo, você então precisa saber possuir esse corpo. Então você precisa cuidar dele. E cuidar desse corpo não é entregá-lo à promiscuidade, à imoralidade, à pornografia, ao adultério, à prostituição e a tudo que a sociedade prega hoje com certo louvor. Você abre as páginas da internet, você abre as propagandas da televisão, você liga a televisão no horário até de meio-dia, você liga a televisão em qualquer canal, em qualquer coisa, sempre tem uma promoção, você assiste uma novela, a novela ensina tudo que é contrário aos princípios da Bíblia. Para você ter uma ideia, numa novela uma filha desrespeita o pai, desrespeita a mãe, trai o marido, faz o que quiser, no final ela termina a vida feliz da vida. Isso só acontece na novela, porque na vida prática, na vida real, honra teu pai e a tua mãe e tudo te irá bem. Numa novela, as pessoas pulam de casamento como se troca de roupa, de camisa, de blusa, de sapato, faz com tudo que... Na televisão é tudo que se ensina, é homossexualismo, é prostituição, é adultério, é tudo que está contrário. E por isso o apóstolo diz assim, então você precisa dominar esse corpo. É você que tem que ter o controle dele, não é ele que tem que ter o controle de você. É você que tem que mandar nele, não ele mandar em você. É você quem decide. A tomada de decisão é sua e você pode muito bem dizer não. É um direito seu dizer não. Ainda que por algum momento alguém diz assim, mas eu não quero dizer não. Eu quero dizer sim, o corpo quer dizer sim. O apóstolo Paulo disse assim, eu não entendo, a minha natureza é assim, pecaminosa. Eu quero fazer uma coisa boa e não consigo. Eu estou clamando, eu quero fazer uma coisa que agrade a Deus e não dou conta. Quando eu penso que não, eu já fiz tanta coisa ruim que desagrada a Deus. Natureza humana. É o corpo humano lutando contra você. Mas o homem deve ter o controle sobre o corpo, não é o contrário. E o caso também sugere, nessa questão do vaso, o caso também sugere uma esposa. Em algumas passagens da Bíblia, a esposa também é comparada a um vaso. E a Bíblia chega a dizer, na palavra de Pedro, que ela é um vaso mais frágil. E por isso deve ser cuidado com ela, atenção especial pelo marido.
Mas o texto aqui, de alguma forma, sugere por alguns intérpretes que o Senhor também está orientando que qualquer homem pode procurar licitamente uma esposa, porque o sexo dentro do casamento é uma bênção para a vida do homem, para a vida da mulher. Antes dele, fora dele, é uma maldição. Então, por que as pessoas gostam das coisas erradas? Por que as pessoas preferem aquilo que desagrada a Deus? E por que então as pessoas querem ser cristãs? Por que querem adorar a Deus? Olha, irmãos, eu vou dizer com toda sinceridade, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser membro de uma igreja. Eu fico lembrando de Jesus, que certa feita, ele fez um discurso muito duro. Ele havia feito a multiplicação dos pães, atraiu uma multidão e a alimentou com 5 pães e 2 peixes. No outro dia tinha uma campanha a favor dele. E a campanha queria transformá-lo no rei. Eu fico imaginando se fosse hoje, né? Aquelas faixas levantadas, Jesus é o nosso rei, vote em Jesus, Jesus é o melhor, ele é tudo, ele é poderoso e tal. E Jesus viu aquela multidão, arrebanhou aquela multidão para torno dele e disse, eu tenho uma coisinha para contar para vocês. Vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás do pão. Vocês não vieram pela minha pessoa, vocês vieram pelos seus interesses, pelos seus milagres. Vocês estão aqui porque de alguma forma vocês receberam, foram abençoados, porque vocês tiveram interesses próprios e não em mim. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão, encheram a barriga, fizeram isso, fizeram aquilo. Mas vocês não vão mais continuar comigo porque vocês não estão interessados na minha pessoa. Se estiverem interessados em mim, terão que comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus tornou o discurso difícil. E sabe o que foi? O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Jesus, que era, digamos assim, o maior de todos os pregadores, e eu só vou me lembrar de uma coisa, que Jesus arrebatava multidões. Em uma certa feita, Jesus pregou uma mensagem, diante dele tinha 2 guardas armados esperando ele acabar o sermão para poder prender. Os guardas com as lanças na mão dizendo, vamos prendê-lo quando abaixar o movimento para que as pessoas não se alvorocem, porque nós estamos com a missão de levá-lo preso. Mas quando Jesus terminou de pregar o sermão, eles estavam todos arriados, todos impactados pela palavra e voltaram lá para os seus postos de serviço com as mãos vazias e sem poder fazer absolutamente nada, quando as suas autoridades lhe perguntam, cadê o homem que vocês foram buscar? Cadê o prisioneiro que vocês trouxeram? Onde está Jesus o Nazareno? E eles só tiveram uma palavra para dizer, nunca, jamais alguém falou como este homem. Não era por falta de retórica, não era por falta de persuasão, não era por falta de autoridade que Jesus não tinha a multidão toda ao lado dele. Jesus não tinha mais a multidão do lado dele, porque o sermão era profundamente confrontador. Porque Jesus disse verdade que ninguém queria ouvir, disse a realidade que ninguém estava sujeito a passar, mas disse algo que poderia salvar a vida de todos. Porque se você comer a minha carne e beber o meu sangue, dizia Jesus, você tem a vida eterna. E agora? Todos foram embora e Jesus não chamou ninguém para voltar. Ei, peraí, ei gente, calma aí, eu fui muito duro, eu vou minimizar um pouquinho, calma, ei gente, não, Jesus não disse nada disso. Jesus não minimizou o seu sermão, Jesus não abaixou o volume da sua voz, Jesus não impactou, pelo contrário, Jesus olhou para os 12 discípulos que tinham ficado, só tinha ficado os 12, aqueles companheiros de sempre, e ele disse assim, e vocês estão fazendo o que aqui? Vai vocês também, segue a eles também, pode ir embora todo mundo também, não precisa ficar ninguém aqui. Mas levantou-se um deles e disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. É preciso querer andar em santidade para poder seguir a Jesus. Você não segue a Jesus só porque você foi abençoado. Você não segue a Jesus só porque ele faz milagre. Você não pode chegar a servir a Jesus só porque ele cura as tuas enfermidades, resolve os teus problemas e visita o teu coração na hora da tristeza. Não, você tem que seguir a Jesus pelo que ele é, pelo santo que ele é, pelo poder que ele tem, pelo tudo que ele é e pela salvação que ele oferece na vida eterna. Tem que seguir a Jesus porque ele é Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador e Redentor da minha alma. Pelo interesse espiritual, muito além dos interesses materiais. Mas o texto diz assim, você sabe possuir o seu corpo? Você tem controle sobre ele? Porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo tem como fruto amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E olha o último, domínio próprio. É você que tem a chave, é você que tem o controle, é você que domina, é você quem decide.
E aí então vem uma terceira coisa, que o texto diz: ninguém, nesse quesito, defraude a seu irmão. Estamos falando de santidade. Eu não poderia deixar de falar de santidade. A igreja, a Bíblia não pode deixar de falar de santidade. Sabe por quê, irmão? Santidade é a salvação. O escritor aos Hebreus escreveu assim: segui a paz com todos e a santificação. Porque sem ela, todo mundo sabe isso aí. O que é que diz lá? Ninguém verá o Senhor. Então você pode ter aceitado Jesus, você pode dar 50, 100, 200 mil reais de oferta missionária, de dízimo, você pode fazer o sacrifício, passar 300 noites de vigília, você pode passar 300 noites de oração, você pode fazer todo o sacrifício que você quiser, você pode frequentar de domingo a domingo, você pode fazer as esmolas que você quiser, visitar, evangelizar. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou então a minha Bíblia está errada. Esse é o desafio do cristianismo, essa é a pregação que está no contexto da Bíblia. E sabe que a santificação vai um pouco mais, eu disse há pouco tempo que nem sempre o que é pecado é porque você pecou e agora está destruído, não. O texto de defraudar significa que você ainda não pecou, assim, estamos falando da questão moral e sexual, o pecado não aconteceu aqui. O pecado está apenas batendo na porta, porque defraudar significa tirar vantagem de outra pessoa mediante comportamento sensual, libidinoso, provocativo. Isso é defraudar. É prometer o que você não quer dar e não pode dar. Às vezes na palestra do jovem eu faço assim: eu entrego a uma das moças um objeto e diz: tome para você. Ela pega e eu tiro. Pegue. Eu tiro. Não, é seu, pode pegar. Não, eu tiro. Não, pega, é verdade, agora eu tiro. Sabe o que isso quer dizer? É que dentro de um relacionamento de um casal que não pode ainda praticar essas coisas, é prometer aquilo que não vai acontecer. Isso é defraudar. É complexo, é duro, é difícil, mas é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. E olha só o que o texto sugere. O cinema, a televisão, as revistas, a moda, promovem e fazem apologia à sensualidade provocativa, ao homossexualismo. As roupas sumárias, os flertes, a onda de ficar, onde rapaz e moça ficam com 2 ou 3 pessoas numa única festa, diferente, com pessoas diferentes. Isso afronta a santidade do corpo e é uma desobediência à palavra de Deus e é uma desobediência à exortação que você recebeu da palavra de Deus, aqui escrita por Paulo. Isso é defraudar. E defraudar é pecado. Ah, eu concordo. É assunto para comprar congresso de jovem. Concordo. Ah, é assunto para palestra de jovem. Concordo. Mas nem todos os jovens vão à palestra. Ah, eu vou dizer uma coisa que talvez você não concorda. É assunto para homem casado também. É assunto para pai de família também. É assunto para dona de casa também. É assunto para mulher solteira, casada, viúva, seja lá o que for também. Porque o assunto é santificação. E santificação ninguém verá o Senhor. E você quer ver o Senhor. Você também quer ver o Senhor. Não importa se você tem 15, 12, 13, 17, 20, 50, 100 anos. Você quer a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que você está aqui. Se você não quiser salvação, você não estava aqui. Você estava lá no mundo, estava lá na escola, estava na televisão, estava em qualquer lugar. Você veio aqui porque você quer se encontrar com Jesus, porque você quer viver a vontade dele, praticar o que lhe agrada e chegar no céu. Então, para chegar no céu, é preciso santificação. Mas você não deve defraudar o outro nesse quesito, por uma razão até assustadora. Porque Deus é o vingador dessas coisas. Os que vivem à cata de prazeres sensuais, defraudando os outros e desonrando seus corpos, vão esbarrar um dia diante do juízo de Deus, e de um Deus irado. Diante de um vingador. E ainda que o seu irmão ou sua irmã, que foi enganado e defraudado, jamais descubra a iniquidade da qual foi vítima, não obstante existe um vingador a favor dele ou dela.
e é Deus. Deus é o vingador. E Paulo diz assim, eu já falei para vocês. Eu já dei muitas instruções para vocês. Mas uma delas eu vou dizer. Nada passa batido. Nada fica impune. Porque Deus é justo, santo. Mas Ele se vinga das coisas que são feitas contra o seu próximo. E ainda mais uma coisa. Quem despreza esse assunto, quem despreza Deus, quem despreza essa matéria, quem discorda desse argumento, o texto diz assim, você não está desprezando o homem. Mais uma vez eu digo, eu posso pregar isso aqui no domingo. Se você não concordar, eu não vou ser desprezado, eu não estou sendo desprezado por você. Você não está me desprezando. Quem discorda dessas coisas está desprezando a Deus. Está na Bíblia. Está desprezando a Deus. Foi Deus quem escreveu isso. E você sabe qual é o grande problema de desprezar a Deus? É porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Você está desprezando a Deus e ao Espírito Santo. A fim de não cairmos nesse erro, nós necessitamos de força contra a natureza do pecado, e Deus então, vendo que você não era capaz, vendo que eu não era capaz, vendo que nós não éramos capazes, Ele disse assim, olha, você não vai dar conta, o pecado é uma coisa muito forte, sua natureza é uma coisa muito forte, você não vai dar conta, olha, pode você ser santo, pode você passar semanas orando, pode você se trancar no mosteiro, pode você se trancafiar dentro com 7 chaves, pode você amarrar cinto de castidade, pode você fazer o que quiser, o pecado você não dá conta de vencer, a natureza do pecado é mais forte do que o homem, e se alguém disser que não é o contrário, às vezes eu falo para os rapazes aqui, quando eles vão se encontrar comigo lá no gabinete, eu digo assim, olha, só tem 2 coisas que livram o homem, um jovem com, imagina um jovem com 20 anos, uma moça com 20 anos, na maior força dos seus impulsos sexuais, da sua natureza, eles controlarem isso na presença de Deus e dizer assim, vou chegar no altar ileso. Só tem 2 coisas que fazem ele vencer isso. Ele é santo, ora muito, lê muito a Bíblia, se consagra muito, teme a Deus, jejuma muito, faz de tudo que anda, é muito mais crente do que muitos homens, então ele não é homem. É assim que funciona. E o texto está dizendo que você não dá conta, que eu também não dou conta, e que ninguém dá conta. Mas Deus diz assim, mas você vai dar conta. Por quê? Porque eu vou colocar à sua disposição o Espírito Santo. Você não daria conta sozinho, mas com o Espírito Santo você dá conta. É difícil vencer uma prova como essa, mas com o Espírito Santo eu dou conta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele promove a santidade dentro da minha vida. Ele me dá força, ele me dá capacidade, ele me dá intimidade com ele, ele me torna capaz de vencer o próprio ser, vencer a mim mesmo. Porque, irmãos, olha, herói aí no mundo, na televisão, é um cara que vence 50 homens sozinho. Mas herói dentro da Escritura Sagrada é um sujeito que vence a si mesmo. Você dá conta de vencer a si mesmo? Não. Então você precisa do Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para você. Ele está disponível. Ele mora na sua casa. Ele está aqui nessa noite. Ele está acessível na sua Bíblia. Ele está acessível no seu coração. Ele está disponível em todos os lugares. Ele faz parte do ar, da natureza, de tudo. Ele é uma pessoa. Ele é santo. Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Basta você dizer assim, Espírito Santo me ajuda. Quando você estiver num aperto, quando você estiver se sentindo assediado, diga para ele, Espírito Santo, socorro! E ele vai te socorrer como Jesus socorreu a Pedro. E é por isso que você não tem desculpa. E é por isso que você não tem para onde jogar a culpa. Porque você vai dizer, Senhor, mas foi a minha natureza. Senhor, mas foi a minha carne que foi muito dura. Ela foi mais forte do que eu. E o Senhor disse assim, e por que você não pegou o Espírito Santo que eu coloquei ao seu dispor? Você rejeitou isso? Então você rejeitou a mim. Porque você rejeitou o meu Espírito Santo. E quem rejeita o Espírito Santo, com certeza será réu. Você não esperava ouvir isso no domingo à noite. Você não queria ouvir isso no culto de domingo à noite. Talvez se soubesse disso, nem tinha vindo hoje. Mas agora é tarde, você já veio. E a partir de hoje, você não consegue mais ser a mesma pessoa. De hoje em diante, ou você vai ser melhor,
ou você vai ser pior. É você que escolhe, tudo é você que escolhe. Se você disser, eu vou fazer de conta que isso nem ouvi, vai ser pior. Mas você pode dizer assim, Deus, me ajuda, o Espírito Santo me socorre, deixa eu fazer amizade contigo, deixa eu ficar assim contigo de novo, me anda comigo. Você, sabe que a palavra que o Antigo Testamento usa para falar Espírito Santo? Paráclito. Paráclito quer dizer literalmente aquele que está do lado. Sabe que o Espírito Santo, ele está do lado de você. Fica comigo aqui pertinho de mim para me socorrer. Mas dentro do contexto do Novo Testamento, é uma coisa mais profunda ainda. O Espírito Santo é aquele que está dentro de você, mora dentro de você, habita no seu coração, está dentro da sua alma. Ele pode te dar graça, porque ele sabe que dentro de você tem uma natureza ruim, dentro de você mora um pecador terrível, ordinário, mas dentro de você também mora o Espírito Santo de Deus, e ele é mais forte do que tudo. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Olha, pense bem numa coisa. Eu não dou conta não, Senhor. Eu não dou conta não, a sede é muito grande, a natureza é muito forte, o pecado é muito violento. Oh Deus, eu não dou conta não, eu sei que eu não dou conta. Eu já falei para Deus várias vezes, eu não dou conta, mas Deus me ajuda. E o Senhor diz assim, eu te dou o meu Espírito Santo. Com o Espírito Santo você dá conta. Ele está com você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele dorme com você quando você pensa e acorda. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu preciso encerrar hoje. Eu até falei para o Senhor hoje, o Senhor quer mesmo falar isso? E a resposta ficou subentendida, claro que sim. Então faz eu esquecer do relógio. Não deixa eu olhar para aquele relógio não, eu não estou nem preocupado com o relógio hoje. Eu quero saber de uma coisa, você quer agradar a Deus? Você está aqui, se tornou um servo de Deus, você entrou numa igreja, você levantou sua mão, você se converteu, se batizou, recebeu a graça de Deus na sua vida, você frequenta, contribui, ajuda, faz a obra missionária, está o tempo todo, de domingo a domingo, se preocupando com a santidade, com a vida. Você com certeza quer agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, aqui está a receita do bolo. Domine o seu corpo. Controle a você mesmo. Fuja da prostituição. Não defraude o seu próximo. E confie na graça e no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele está aqui nessa noite. Então eu quero chamar você para ser crente. Eu já sou crente, e daí? Está em pecado? Eu quero chamar você para ser crente. Está querendo voltar para Jesus? Está desviado? Está afastado? A minha vida, olha, eu sou crente, mas eu acho que eu fiquei perturbado. Minha ideia está... Meus parafusos caíram. Eu acho que ficou frouxo aqui. Deu alguma coisa aqui. Deu um passamento aqui. Não sei, não interessa. Venha para Jesus. Fala para Ele, eu quero. Levanta a sua mão. Nós vamos orar juntos. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. O Senhor vai perdoar todos os pecados, porque Deus é um Deus do milagre, mas Ele é o Deus do perdão. Ele perdoa. O Senhor Jesus disse assim, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então Ele pode dizer nessa noite para qualquer um de nós, teus pecados estão perdoados. Alguém quer ser perdoado nessa noite? Levante a mão assim para Jesus, levante a mão. Só faça esse gesto com a mão para nós orarmos juntos. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé.